Nós estamos aí num processo de estudo das 10 primeiras doutrinas desse livro, para, principalmente, a capacitação para a prova de liderança do MDA. Se você está aí se preparando para essa prova, esse material pode ser útil para você, mas também para você que deseja se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento a respeito desse tão importante livro. Eu te lembro de 2 recadinhos, como de costume, ao início. O primeiro deles é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não prerroga qualquer ideia de infabilidade ou inerrância. Portanto, o que nós temos aqui é o status atual dessas crenças, que podem ali ser discutidas, que podem ser aprimoradas eventualmente em sua escrita e etc., mas que neste momento, e aí o segundo recadinho, nós não pretenderemos fazer isso. Nós vamos apenas expor conforme estão aqui descritas no livro Nisto Cremos. Por isso, vamos expor aqui o resumo inicial do voto dessa doutrina e voto tomado pelos representantes de todas as igrejas adventistas ali em esfera mundial. E logo depois nós falaremos a respeito das discriminações, das descrições dadas ali por teólogos adventistas a respeito do tema, conforme consta aqui no livro Nisto Cremos. Nós estudaremos agora a doutrina de número 10, a experiência da salvação, cujo voto pode ser lido da seguinte forma. Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Salvador e Senhor, substituto e exemplo. Essa fé salvadora advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração, e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. Falando a respeito desse contexto, nós precisamos ver a frase que abre esse capítulo, onde é dito o seguinte: a vida em Cristo é uma vida de descanso. Nós precisamos entender que quando falamos de cristianismo, o cristianismo ele traz paz, ele traz descanso, ele traz uma vida libertadora. Nós olhamos então, nesse contexto, para a seguinte ideia, de que quando falamos de experiência cristã, nós não devemos olhar para nós mesmos, nem permitir que o pensamento demore no próprio eu, mas olhar para Cristo. É amando Ele, imitando Ele, confiando inteiramente nele, que nós poderemos ser transformados em sua semelhança. Nós olhamos para essa ideia de experiência da salvação a partir desses preceitos, da noção de que purificação é um dos objetivos da igreja, da noção de que uma transformação na vida do crente é algo presente na vida cristã e que, portanto, deve ser uma das tônicas da nossa existência. É o Pentecostes íntimo de cada crente. As descrições da experiência do crente, seja salvação, justificação, santificação ou redenção, elas são enfatizadas como tendo já sido alcançadas, como sendo realizadas ou como sendo alocadas no futuro. Portanto, esse processo da experiência cristã, esse processo de salvação, é visto a partir de experiência do passado, do presente e do futuro. E assim nós veremos a explanação deste texto. Primeiramente, falando a respeito da experiência da salvação conectada ao passado, nós percebemos que o conhecimento fatual acerca de Deus, de seu amor e benevolência não é suficiente para o processo de salvação. Repito, o conhecimento a respeito de Deus, sua ação, seu amor, não é suficiente para o processo de salvação. Essa experiência da salvação, essa vivência, ela deve existir também. Tão somente ela provém de Deus, e você precisa entender isso. É apenas por intermédio de Jesus Cristo que alguém pode experimentar a salvação e viver essa experiência. Essa experiência, portanto, envolve arrependimento, confissão, perdão, justificação e santificação, conforme nós veremos logo a seguir. Em primeiro lugar, a respeito de arrependimento, nós percebemos que quando olhamos para Jesus e para o texto bíblico, revelando Cristo, nós entendemos a nossa necessidade em relação a um Salvador. A ideia de arrependimento vem do termo hebraico nahum, que dá a ideia de sentir-se triste, ou metanoel, que tem aqui no grego,
que vai significar algo como modificar a mente, sentir remorso ou algo do tipo. Genuíno arrependimento, portanto, vai resultar em uma radical mudança de atitude a partir do momento que você se entristece pela realidade que você vê. A partir do momento que você nota a seriedade do pecado, há ali o sentimento de tristeza e culpa. Os crentes, contudo, eles são convidados a confessar os seus pecados, a se render totalmente ao Salvador, a renunciar a todo comportamento pecaminoso e assim poder viver em paz com Deus diante desse processo de arrependimento. O clímax, portanto, da conversão acontece, que é o volver-se do pecador em direção a Deus. O caminho, portanto, para a vitória sobre o pecado, ele inicia a partir daí, desse processo de experiência de salvação. É importante que você se lembre que o perdão divino, ele não apenas apaga ali a execução dos pecados sobre a vida da pessoa, como também ele vai prover o poder para que a pessoa se afaste do pecado, para que ela viva uma vida santa. O crente, contudo, e aí vai um detalhe que eu vou reforçar várias vezes nesse processo, ele não consegue, mediante o arrependimento, fazer-se merecedor das bênçãos de Deus. Detalhe relevante. O ser humano, o pecador, ele não pode, ele nunca será merecedor. O sacrifício de Cristo é imerecido, é graça. Além disso, entendemos que o arrependimento ele não vem a partir de uma operação humana, a partir da vontade minha ou sua, mas sim a partir da ação e do poder provindo de Deus. Quando nós olhamos, então, para a motivação do arrependimento, entendemos que é no vislumbre do amor de Deus, na beleza da sua santidade, na exaltação de sua pureza, que nós ansiamos ser purificados e reintegrados na comunhão com o céu. Quando olhamos para Deus, portanto, e tudo aquilo que Ele fez e faz por nós, vemos ali a motivação para querer nos arrepender, para nos entristecer de tudo que o nosso pecado causou e causa, e assim podermos voltar a nos relacionar com Deus. Coisa alguma, portanto, atinge tão profundamente a alma como a sensação do amor e da entrega perdoadora de Cristo. Quando nós contemplamos, portanto, a salvação em Jesus, o seu sacrifício, o seu amor, nós decidimos nos arrepender. E ao aceitar Jesus, acontece algo que nós já vimos, chamado justificação. Os pecadores arrependidos, portanto, eles são tornados justos, eles são justificados, eles são absolvidos agora de uma culpa que lhe pertencia, mas que é retirada por Jesus e o preço é pago por ele. Teologicamente, portanto, a justificação é o ato divino pelo qual Deus declara justo um pecador penitente, ou o trata como justo. É o oposto de condenação. A base disso, contudo, eu volto a reforçar, não é a nossa obediência, não é o nosso mérito, mas sim a obediência e o mérito de Cristo. Ele concede a sua obediência aos crentes para que nós possamos exercer uma vida cristã a partir daí, gratuitamente, através de sua graça, mas ainda assim a base disso provém dele. Nesse contexto, podemos falar a respeito do papel da fé e das obras nessa questão da justificação e do processo de santificação da experiência cristã como um todo. Se olharmos para Abraão, por exemplo, vemos que o próprio Paulo vai descrever isso em Romanos 4, por exemplo, que Abraão ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O fato, então, de que Abraão possuía uma fé genuína e vive em Deus vai ser ali o elemento que vai justificá-lo. Só que perceba que isso acontece de forma prática, é demonstrado por sua obediência. Foi então com base nessa fé dinâmica, prática, que ele recebeu a justificação. Portanto, quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que fé e obras elas andam juntas na experiência da salvação. A salvação ela te é dada de graça, você acessa ela mediante a fé, mas naturalmente após recebê-la, você começa a viver em prol de Cristo. Você começa um processo de santificação. Essa é mais ou menos a ideia. Tiago ele descreve muito bem isso, ao passo que Paulo é aquele que vai nos mostrar claramente que a salvação ela vem unicamente pela fé, ela vem e é dada de graça para você, sem que você precise ou possa fazer nada para alcançá-la ou para, enfim, merecê-la. Tiago ele vai também reforçar a ideia de que a partir do momento que você aceita a salvação, que você pertence a Jesus, você morreu para o velho homem. E, portanto, é natural que as obras comecem a aparecer em sua vida. Portanto, a própria experiência de Abraão, nas descrições que Tiago faz, nos mostra que as obras constituem evidência de um genuíno relacionamento com Deus, de uma fé viva,
porque a fé sem obras é morta. Tiago ele vai descrever isso. Paulo e Tiago, portanto, eles estão de acordo no tocante à justificação pela fé. Tiago ele não vai descrever a ideia de que nós somos salvos pelo que nós fazemos ou por nosso merecimento, não é isso. Só que ele trata da experiência da salvação, o processo de vida cristã. E aí ele vai dizer que alguém que não vive obras, né, que não reproduz o caráter e obediência perante Deus, ele não vai ter de fato fé, porque ele não vai ter vivido essa experiência salvífica com Deus. A experiência da justificação, portanto, ela se baseia no fato de que a justiça de Deus nos é imputada e nos é entregue no momento em que nós aceitamos a salvação que nos é dada por Jesus. Nós, então, somos reconciliados com Deus e o nosso amorável e misericordioso Salvador nos afasta das acusações de Satanás, nos justifica e, então, ele começa a nos tornar santos. Nós somos vestidos, portanto, com a justiça imputada de Cristo, e assim podemos nos tornar diferentes. Os resultados do arrependimento e da justificação basicamente se concentram na noção de santificação. Santificação vem ali de alguns termos, né, tanto em hebraico quanto em grego, mas basicamente vão trazer a ideia de santidade, de tornar separado, tornar ali diferente. E aí vem um conselho para você que está se preparando para a prova de liderança. Dê uma decorada nesses termos em hebraico e grego, porque às vezes eles caem lá, ok? Mas a ideia é essa, separar, tornar algo diferente, santo. Um verdadeiro arrependimento e justificação, portanto, levam à santificação. Isso está intimamente relacionado. Nós temos duas fases desse processo de salvação. A justificação é aquilo que Deus faz por nós, portanto, que nos entrega de graça, acessado mediante a fé. Mas a santificação é aquilo que Deus faz em nós. Entendeu? Deus faz por nós a justificação. Não temos nada para fazer quanto a isso, apenas aceitar e exercer fé nessa aceitação. Mas a partir daí Deus vai fazer algo em nós, que é a santificação. Nenhum dos dois, eu reforço, vem por obras meritórias nossas. É a graça de Deus. Nada que nós fazemos ou poderíamos fazer nos traria a possibilidade de merecer isso. Isso fica muito claro em Romanos. Paulo descreve muito claramente, nem Abraão mereceria, quem dirá nós, né? A primeira, portanto, a justificação é o nosso título para o céu. E a santificação seria a nossa adaptação para ele, a nossa vivência nisso. Há três fases da santificação. O ato de fato, um ato de santificação, realizado ali no passado, na experiência do crente, um processo constante no presente e o ato final, o resultado final que ocorrerá no futuro. Nós falaremos sobre esses três pontos logo adiante. Quanto ao passado, então, nós temos o processo de justificação. A pessoa ela vai se tornando santa ao longo da sua vida. Entenda santidade no contexto cristão. Nós veremos um pouquinho melhor a respeito disso, mas entenda que santidade no contexto cristão não tem a ver com a possibilidade de não pecar ou de se tornar ali alguém com uma conexão maior com Deus. Não é isso, nós já falaremos mais. Só que entenda que o cristão ele é convidado a viver em santidade. E, finalmente, no último ponto, lá no futuro, a remissão completa a Deus com a glorificação. Nós vemos, então, que o ser humano ele consegue viver e ele deve viver esse processo de santificação, mas reforço, não por haverem alcançado um status de ausência do pecado, mas sim porque eles estão em Cristo. A salvação, portanto, é uma experiência que pega tanto o passado quanto o presente e o futuro. Quando nós somos justificados, além disso, como resultado, nós temos a adoção na família de Deus. A partir daí, nós somos filhos e filhas de Deus, não mais em guerra com o nosso Criador. Nós temos a certeza da salvação, porque Cristo já nos entregou e podemos viver em paz com Deus por conta disso. E a partir daí, nós temos o início de uma vida nova e vitoriosa, vivendo uma vida cristã, com base ali naquilo que Cristo nos ensinou e fez. Ao nos conceder, portanto, diariamente sua graça, Cristo inicia em nós o processo de nos transformar à imagem de Deus. E à medida que a nossa fé cresce nele, nossa transformação ela vai progredindo. E nós vamos alcançando vitória sobre o pecado e sobre essa vida. E, finalmente, o resultado disso, resultado final e último, o dom da vida eterna. Falando a respeito da experiência da salvação e o presente, nós vemos que a partir do momento que nós somos justificados, a partir do momento que nós somos tornados justos por Cristo, a partir dos méritos dele, nós somos chamados a viver como nova criatura. Somos chamados a uma vida de santificação. E essa vida de santificação, ela vem a partir do Espírito Santo de Deus.
É Ele quem nos promove, quem nos ajuda nesse processo. Crentes cheios do Espírito, portanto, não andam mais segundo a carne, não vivem mais em pecado, como Paulo vai descrever lá em Romanos. O crente ele não vive mais segundo isso, mas segundo o Espírito. Ele vai demonstrar os frutos do Espírito. Ele vai ter um mais elevado objetivo de vida, porque ele está cheio do Espírito de Deus e ele quer agradar a Deus. O nosso caráter, portanto, ele vai sofrendo mudanças, vai sofrendo ali transformação durante o nosso período de vida, até o segundo advento. A transformação do caráter ele vai envolver os aspectos mentais e espirituais, para nos aproximar mais de Deus. Os frutos que vêm do Espírito Santo, como eu já mencionei, nós não mais vamos nos comportar a partir dos nossos próprios desejos, mas a partir dos desejos de Deus para nós. Eu volto a te lembrar daquela questão, pecado é independência de Deus. A essência do pecado é essa. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você não mais olha para a realidade e fala o que eu quero viver. Você olha e fala o que Deus quer para mim. E eu vou buscar viver conforme a vontade dEle. É evidente que é uma luta e um processo. Erramos por diversas vezes, mas o objetivo e a perspectiva é a mesma. Seguir conforme a vontade perfeita de Deus, mesmo que eu não consiga ainda. Portanto, cada um dos cristãos verdadeiramente submetidos a Cristo, e eu leio na íntegra, vai sendo transformado de glória em glória, até que por ocasião do segundo advento, a transformação da pessoa em imagem de Deus será completa. O envolvimento de Cristo e do Espírito Santo vai ser a tônica, né? Aquilo que de fato vai nos permitir nos tornarmos mais parecidos com Deus. É por isso que é tão necessário você contemplar Cristo, orar, estudar a Bíblia, viver o contexto religioso, para que assim você possa se transformar mais e mais a algo próximo de Cristo. A morada do Criador, portanto, é o íntimo da pessoa e vai nos renovando dia após dia, desde que você o aceite. Somos convidados, portanto, a participar da natureza divina a partir daí. Nunca seremos divinos, nunca nos tornaremos assim, mas podemos participar, como em 2 Pedro 1,4 nós vemos, como em Romanos, Paulo ele vai descrever, nós vamos participar um pouco mais com Cristo, parecer com Ele. Isso tudo, eu volto a dizer, só acontece por intermédio e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca a partir dos nossos méritos. Nunca seríamos capazes de alcançar isso, não por nossas obras, não porque fazemos, mas porque Deus e o Espírito Santo fazem em nós. Os crentes, portanto, não podem se tornar divinos, mas eles podem tornar-se semelhantes a Deus em caráter e crescer nesse processo. É um processo dinâmico, por sinal. A santificação ela é progressiva. Você não se torna santo assim. Você vai vivendo um processo de santidade para com Deus. É por isso que o mero conhecimento a respeito das coisas de Deus não serve para quase nada. Você só saber que Deus ele quer que você faça isso ou não faça aquilo, pouco vai servir a não ser que você viva esse processo de salvação, a não ser que você coloque isso em prática na sua vida. O crente, portanto, ele deve assimilar as palavras de Cristo, recebê-lo como Salvador e tentar imitá-lo, colocar isso em prática constante. O que a comida é para o corpo, Cristo deve ser para a nossa alma, para o nosso ser, para nós. Um conhecimento teórico, portanto, não vai fazer para nós bem nenhum, a não ser que ele esteja associado com a prática e com a vivência constante. O autor aqui do livro, ele faz uso, né, do quadro em que Rafael pinta, né, da Transfiguração, lá em Roma, em 1517. E ele vai mostrar o quanto ali as transformações elas são necessárias na vida cristã. Nós temos ali 2 grupos de discípulos, um na montanha, em atitude ascética, voltada a Deus e querendo exercer fé, e outros lá embaixo querendo trabalhar, mas sem a fé. E aqui nós vemos essa necessidade constante, tanto da parte teórica e da parte de comunhão com Deus, de contato com Ele, quanto a vida prática, de exercer isso e colocar em vivência constante. Além disso, nesse mesmo quadro, nós vemos ali 2 processos de transformação muito claros. Nós temos lá em cima Jesus, né, glorificado, acessível, acessando ali a glória de Deus, transformado segundo o caráter dele. E lá embaixo nós vemos uma criança endemoniada, transformada segundo a semelhança de Satanás. Entenda, e esse é um detalhe relevante, no contexto desse processo de vida cristã,
você não conseguirá viver em neutralidade. Ou você viverá sendo transformado à luz de Deus ou transformado à luz de Satanás. E não entenda isso como sendo, nossa, eu vou me tornar uma pessoa muito ruim ou algo do tipo. Não é necessariamente isso. Nós voltamos à questão da dependência. Ou você se torna um rebelde perante Deus, ou você se torna um obediente conforme Jesus foi. A perfeição cristã, portanto, ela vem nesse contexto. Esqueça a noção de perfeição como alguém que nunca erra, alguém que não peca, alguém que faz tudo maravilhosamente perfeito, né? Como a gente entende. A perfeição bíblica, ela vem da noção de termos como tam ou tamim, do hebraico, ou mesmo como outro, teleios, no grego, que vai trazer a ideia de algo completo, algo perfeito e etc. A palavra no Antigo Testamento ela tem um sentido muito específico, assim como no Novo. Se você olhar indivíduos como Noé, Abraão e Jó, eles são descritos como homens perfeitos, mas mesmo no contexto bíblico, nós temos descrições de ações deles equivocadas, de erros, de imperfeições. Mas eles são descritos como perfeitos. No Novo Testamento, portanto, isso é clarificado. A ideia de perfeito denota uma pessoa amadurecida. Uma pessoa que alcança um elevado potencial espiritual, mental e físico. Os crentes, portanto, eles são convidados a viver essa perfeição. A perfeição de alguém que busca constantemente se aproximar de Deus, que sabe o que é certo e que busca constantemente fazer isso, mesmo que ele não consiga por vezes. Essa é a perfeição cristã. Eu leio na íntegra aqui um trecho muito interessante, diz o seguinte: à vista de Deus, pessoa perfeita é aquela cujo coração e vida se encontram em plena submissão à adoração e ao serviço de Deus. Pessoas que estão crescendo constantemente em conhecimento divino e que, por intermédio da graça de Deus, estão vivendo à altura de toda a luz que receberam enquanto se regozijam em uma vida de vitória. Entendeu? Perfeição é dependência. É você olhar para Deus e falar, Senhor, o que o Senhor mandar eu vou fazer, mesmo que eu não consiga. Senhor, essa é a luz que o Senhor me deu, eu vou colocá-la em prática, mesmo que eu erre. E quando erramos, temos advogado junto ao Pai. Essa é a perfeição cristã. Em Cristo nós podemos alcançar essa plena perfeição. Não por nosso mérito novamente, não porque somos bons ou merecedores, mas porque Cristo ele traz isso em nós. Através do Espírito Santo, ele nos comunica essa perfeição como um dom que vem de Deus. Separados de Cristo, nunca poderíamos viver uma vida de justiça. E é em Cristo que essas qualidades constituem uma verdadeira perfeição. Somos convidados, portanto, por meio da habitação interior de Cristo, a crescermos em maturidade espiritual. Por meio dos nossos dons, nós vamos desenvolvendo as nossas características, nossas qualidades. E aí nós vamos passar para o alimento sólido que a Bíblia vai trazer, crescendo cada dia mais. A vida santificada, portanto, ela não vai ser isenta de dificuldades ou obstáculos. Não quer dizer que você não vai errar, mas que você vai cada dia mais crescer. Eu costumo falar isso, né? Se você é o mesmo cristão hoje que você era um ano atrás, você precisa repensar seu cristianismo. O cristão ele nunca será perfeito no contexto geral da fala, mas ele sempre estará crescendo e melhorando. Se você não está crescendo e melhorando, se está estagnado no seu cristianismo, reveja. Reveja. Porque ou te falta conhecimento, para que você entenda o que falta em você, ou realmente você não está lutando para poder melhorar. Seguindo, então, nós percebemos que os cristãos eles necessitam mais que apenas uma justificação ou santificação legal. Eles necessitam santidade de caráter, mesmo considerando que a salvação sempre vem pela fé. Eles precisam viver isso. A habilitação ela deve ser revelada no caráter moral do ser humano. A habilitação dessa justificação. Isso nos mostra. Tiago ele vai falar. Você me disse que você tem fé, mas você não exerce isso na sua prática. Como isso é possível? Seria impossível, né? Somos convidados, portanto, a ser justificados diariamente. A todos os dias nós entregarmos nossa vontade para Deus e vivemos conforme a sua vontade. A experiência da salvação, portanto, além de passado, além de presente, nessa vida constante de santificação, ela também está alocada no futuro, o último ponto que nós veremos nesse capítulo. A nossa salvação, portanto, ela será final e plenamente concretizada quando nós somos glorificados, quando nós formos levados aos céus. Pela glorificação, Deus vai compartilhar com os redimidos, com aqueles que foram restaurados, a sua própria glória que é radiante. Ela vai acontecer apenas no segundo advento de Jesus.
A habitação em nossos corações, Jesus, é uma das condições para essa futura salvação. Você precisa ter aceitado a Jesus, precisa ter vivido com Ele, para que você seja glorificado quando Cristo retornar. É em Cristo que nós nos achamos próximos a esse processo de transformação. É nele que nós conseguimos nos preparar para tal processo. Nossa redenção final, portanto, vai ocorrer no futuro, mas ela começa já a ser vivida aqui no presente. E ela teve ali seu pontapé inicial no passado, como nós já vimos. A adoção e a redenção, portanto, elas já ocorrem, mas ainda não ocorreram. Entendeu? A adoção de Deus e a sua santificação, a sua glorificação já está ocorrendo, ainda provisoriamente, mas ela vai ocorrer finalmente nos céus. Vemos então que a nossa salvação presente, ela se baseia nessa primeira vinda de Cristo, ao passo que o futuro está assegurado a todo aquele que o aguardar em seu segundo retorno, no momento em que seremos glorificados ao contato de Deus. Portanto, é na glorificação, lá no futuro, que a nossa perfeição vai alcançar aqueles padrões que normalmente nós vemos hoje. Santificação, e eu leio na íntegra, santificação é um processo de toda a vida. Podemos possuir a perfeição agora, mas somente em Cristo e conforme aquela visão bíblica. Entretanto, a transformação última, toda abrangente de nossa vida, que se transformará na genuína imagem de Deus, deverá ocorrer por ocasião do segundo advento. A nossa transformação criadora final acontecerá quando nos apossarmos da incorruptibilidade e da imortalidade, quando o Espírito Santo restaurar completamente a criação original. Finalizando, portanto, falando a respeito da base de nossa aceitação diante de Deus, nós percebemos, em resumo, que a nossa justiça, ela só vem por intermédio de Cristo. A nossa mesma, ela é falha, ela é insuficiente. A justiça salvadora, portanto, provém do único homem justo, Cristo Jesus, e ela nos é transferida e nos é ofertada por intermédio do Espírito Santo. Mesmo aquilo que nós fazemos em resposta ao Salvador, ato de Cristo para conosco, não é mérito nosso. Só acontece porque Deus, Ele age em nós. A justificação e santificação, portanto, são inseparáveis, e o ministério de Cristo deve ser visto em sua totalidade. Porque nós poderíamos pensar em algo diferente do que a Bíblia revela? Isso não é possível. O Espírito Santo, portanto, traz para dentro de nós o está consumado no Calvário. Ele faz com que a justificação que é ampla, que ocorreu lá no passado para todos os crentes, se torne uma realidade para nós quando nós nos arrependemos e aceitamos. O processo de vida cristã, portanto, é esse. Você reconhece Jesus, vê o seu amor e o seu sacrifício por você. Você aceita esse sacrifício, você aceita e é tornado justo. E a partir daí você começa a viver com Cristo. Começa-se um processo de santificação. Começa a mudar as suas vestes, até que esse processo te torne perfeito aqui provisoriamente, a perfeição bíblica que já comentamos, uma perfeição de maturidade, de luta constante, de entrega à dependência de Deus. Não uma perfeição de infabilidade, de impecabilidade ou algo do tipo. Algo que só vai ser alcançado no céu, quando Cristo retornar e finalmente formos glorificados. Que Deus te abençoe e que você participe desse processo, dessa experiência de salvação e se entregue constantemente a Ele, reconhecendo a sua dependência junto ao nosso Pai.